pelas professoras Lucilena Oliveira Silva, da Unesp de Assis, professora Regina Célia Lima Xavier, da URGS, e a professora Fernanda Oliveira da Silva, da UFEL. E eu convido, acho, todas as três para subirem aqui na mesa para comporem a nossa... São 7 horas e 17 minutos. A gente planejou essa mesa até as 21 horas, mas claro, isso é o limite quando a gente gosta da sua. Quem é que precisa cantar? Está funcionando bem o microfone. É assim. O outro microfone da televisão. Pode, como vocês preferem fazer na ordem inversa, é isso, Lúcia? Porque senão é Regina. A Regina começa a... Depois a caloura. Fernanda continua. Lúcia conclui. Obrigado, Regina. Bom, boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou de novo no nono encontro de escravidão. Na situação política que a gente vive hoje, a gente tem que estar agradecendo o fato da gente poder estar aqui reunido, né? Então eu agradeço a todos os presentes, agradeço especialmente a Beatriz pela organização do evento, aproveito para cumprimentar as minhas colegas de mesa pelo privilégio de estar aqui sentada com elas. Quero também saudar todos os nossos colegas que não estão aqui, que estão nos atos políticos, nas ruas, em todas as cidades do Brasil, nesse dia tão importante como o dia de hoje, né, para todos nós. Essa fala, a Beatriz me propôs, que é uma tarefa difícil de fazer uma leitura do pós-abolição no Brasil. Uma tarefa bastante desafiadora, porque é uma área cada vez mais densa, cada vez mais ampla. E, claro, algum desses trabalhos eu conhecia, ou por ter orientado, ou por ter sido banca, mas eu nunca tinha feito realmente uma leitura sistemática desses trabalhos. E eu comecei achando que eu poderia fazer isso. Então, eu fiz um levantamento das dissertações e teses defendidas entre 2010 e 2019. Fiz esse levantamento por algumas palavras-chave. Então, não é um levantamento exato, foi uma aproximação, né, que eu fiz ao tema e que é um pouco que vocês têm aqui representado. Eu peguei as três maiores universidades que têm maior tradição de estudo na área do Rio Grande do Sul, que é URGS, Unicinos e PUC, e fiz um estudo por palavras-chave de alguns temas. Por exemplo, o que vocês veem em azul é abolição, alforrias e liberdade. O que está em abóbora é a questão do trabalho. E depois, o que tem em cinza é um pouco de protagonismo. Então, vocês veem um pouco para a instituição quais são os temas que foram mais desenvolvidos, né? E chama a atenção justamente a questão do protagonismo, por um lado, e da questão da abolição, alforrias, por outro. Quer dizer, que são temas que se mantiveram, que cresceram bastante nesse período. Só que quando eu fiz o levantamento, eu não fiz ele exclusivo para a área de história. Eu peguei a pós-graduação e fiz esse levantamento geral. E a minha primeira surpresa foi ver o quanto algumas disciplinas são interdisciplinares. E eu acho que na história a gente ainda dialoga muito pouco com esses outros campos e talvez essa seja uma abertura importante, né, do pós-abolição, principalmente porque cronologicamente vai se aproximando de estudos que são desenvolvidos tradicionalmente na sociologia, na antropologia. Então temas como o da raça, racialização, que são temas tão tradicionais nessas áreas, continuam sendo. Então acho que a gente precisa ter cada vez mais essa perspectiva. Aqui é um pouco o impacto dessas três palavras-chave, desses três temas, e aí só no curso de História. E aí vocês veem que quando a gente vai para a História, algumas áreas se modificam um pouco.
Então, a questão do protagonismo, por exemplo, tem, nos estudos de pós-abolição, um crescimento fantástico. Né? Eu fiz a mesma coisa para outras temáticas, no caso, raça, racismo, que vocês veem em azul, depois... Desculpa, porque eu recebi os gráficos agora. Educação, ensino... Étnico-racial. Étnico-racial, que é uma coisa que tem muito da área de educação. E quilombos e quilombolas. E quilombos e quilombolas. Então, vocês veem um pouco... A PUC, gente, vocês vão achar que ela está sempre tímida, é porque a PUC, no Rio Grande do Sul, sofreu uma retração muito grande com a demissão de professores bastante importantes. Então, às vezes, você vê que as instituições têm... elas se tornam centros de produção muito vinculados à tradição de alguns professores que atuam, alguns orientadores, né, ou que são temas tradicionais em algumas instituições. Aqui é um pouco essa representação na área de história, que vocês veem que raça e racismo está um pouco do mesmo tamanho que o outro. Então, isso aí, gente, é um levantamento. É um levantamento bastante impressionista, não tem aí nenhum grande rigor, é só para a gente se aproximar um pouco. Mas assim que eu fiz esse levantamento inicial, a primeira coisa que me veio na cabeça é a impossibilidade de fazer o que a Beatriz me pediu, que era fazer esse levantamento, porque é muito extenso. Quando eu fiz a lista das teses e dissertações, eu tenho 12 páginas de títulos. Então, assim, Beatriz, sorry, é uma impossibilidade, eu fiz alguns recortes. Né? Eu sei que esse recorte é arbitrário, é incompleto, não dá conta nem dos textos que eu vou citar aqui. Né? Eu peguei algumas questões em relação a alguns trabalhos dentro desse panorama geral. Então, a minha proposta ela é modesta, mas ela não é simples. Né? Quando eu achei que tinha restringido, que ia ficar muito mais fácil, eu vi que tem alguns temas que são mais complicados da gente lidar, ou porque eles têm uma certa densidade, que para mim seria também difícil de dar conta, então aqui eu vou só levantar alguns problemas, ou porque eles ainda estão indefinidos na área mesmo. Então, assim, como tema geral, eu peguei 3 pontos: a questão da priorização, a questão do trabalho e a questão do racismo e da racialização. Porque outros temas, nós temos pessoas jovens, inteligentes, muito sábias que vão fazer, que é o caso da Fernanda, que trabalha com associativismo, com a Lúcia. Então, eu realmente não precisava, né, entrar nessas temáticas. Mas, então, eu fiz esse levantamento inicial e depois eu me perguntei como é que eu vou levantar isso, qual é o meu critério, o que caracteriza uma tese, uma dissertação, como sendo uma reflexão do pós-abolição. Né? O mais óbvio, evidentemente, foi fazer um recorte cronológico. Mas aí, bom, caímos naquela velha questão que todo mundo conhece. Quando é que começa o pós-abolição? Tendo em vista que muitos autores vão falar de pós-emancipação ou além de escravidão, que dá uma elasticidade muito grande. Né? E a gente já tem uma historiografia consolidada que vincula muito a escravidão à liberdade para muito além do 13 de maio. Então, eu teria um pouco que saber como que a gente considera essas temporalidades sem que ela seja tão larga que pudesse perder toda a densidade, né? ou toda a substância que desse condições de fazer uma análise. Então, assim, a minha saída foi pensar como que no Rio Grande do Sul, que é o meu recorte, os mestres e doutores lidaram com essa questão, né? E mais ou menos tentei me aproximar. No Rio Grande do Sul tem uma lenda que conta que a abolição foi em 84. Aí eu falei, bom, então tá, começa em 84. Mas não foi tão fácil, porque tem uma série de trabalhos que lidam justamente com a problematização de 84. Então, eu tive que recuar um pouco por um lado e, por outro lado, pensar o que é o fim também do pós-abolição, porque se ele não termina em 13 de maio, quando é que ele terminará? Quer dizer, o que define um pouco essa temporalidade? Eu resolvi colocar essas questões para os mestres e doutores que trabalharam, então, no Rio Grande do Sul.
E eu comecei pela jovem Melina. Aqui eu estou citando a jovem e... Aí eu não chamo ela de velha, eu falo a jovem e a Melina, porque eu vou me referir ao mestrado e ao doutorado dela. Mas a jovem Melina, lá na sua dissertação em 2010, ela no texto dela, ela avisa ao leitor que não quer avançar pelo pós-abolição. E a cronologia dela compreende o período de 1860 a 88, porque, na sua percepção, quanto mais se compreende o mundo da escravidão, no qual os cativos e seus descendentes construíram seus projetos e lutaram por conquistar direitos, melhor se entenderia então os significados que eles conferiram à vida em liberdade. Em seu texto, ela vai dialogar com os estudiosos do período do pós-abolição, que, segundo ela, procuravam eliminar a ruptura existente nos estudos do trabalho escravo e do trabalho livre, lembrando os velhos debates que a gente instigou no GT Mundos do Trabalho. Ela mesma pretendeu dar uma contribuição a essas discussões ao apontar a coexistência de trabalhadores de diversas condições, escravos, fogos, contratados, ingênuos, livre e pobre, em Rio Pardo, no período que ela estudou. E talvez por essas premissas teóricas e historiográficas, e apesar do recorte cronológico de sua dissertação se encerrar em 88, ela não deixa de mencionar a precariedade da liberdade na comunidade quilombola do Rincão dos Pretos, em Rio Pardo, justamente na pós-abolição. Então ela diz que não vai fazer, mas ela termina indo até lá. Então, as hesitações da jovem Melina em definir-se dentro dos marcos temporais deste campo talvez se deva menos à sua juventude do que a uma certa flexibilidade com qual essa questão se formula nos próprios estudos do pós-abolição. A Bruna Krob, também em 2016, também dissertação de mestrado, ela vai ter um recorte temporal entre 84 e 88, mas ao priorizar os estudos das alforrias em Porto Alegre, ela vai considerar que as cartas iluminam as experiências de liberdade posteriores. A Natália Pinto Garcia, no seu doutorado de 2018, ela vai ter um maior recuo, de 1850 a 88. Seu foco são as experiências de emancipação num período ainda escravista, destacando formas intermediárias entre essas categorias. A Maria do Carmo Aguilar, em 2018, em seu trabalho sobre Cruz Alta, vai avançar temporalmente e tem como recorte 1879 e 1900. Sua preocupação é perceber estratégias de sobrevivência, formas de trabalho e tentativas de mobilidade social dos libertos antes e depois de 88. Ela problematiza um universo de trabalho indefinido, com fronteiras fluidas entre trabalho escravizado e trabalho livre. E no pós-abolição, ela vai demarcar o quanto as experiências de luta dos libertanos e libertos no período escravista se somaram às resistências ao processo de racialização posterior ao 13 de maio naquela região. Então, por fim, ao cotejarem a imprensa para analisar o processo de emancipação e problematizar as representações de escravidão e liberdade, a Gislane Borba Ramos e a Tuane Dil, as duas dissertações de mestrado, vão trabalhar com o jornal A Reforma e com o jornal A Federação, e vão se colocar nesse mesmo quadro, ao perceberem quantos debates anteriores ao 13 de maio impactaram no pós-abolição. Então, minha pergunta, depois de ler esses trabalhos, foi me demandar se eu poderia considerar as alforrias e esse período de emancipação recortado nos trabalhos citados como um primeiro capítulo da história da luta pela liberdade e o início, então, do pós-abolição. Mas a questão não se revelou tão simples. A Krob, por exemplo, ela vai destacar que a liberdade nesse final do século XIX foi construída no seio da escravidão e a ela integrada. Os libertos e libertanos agiam, portanto, segundo estou citando a autora, a partir de códigos culturais construídos naquela sociedade. Se, como Krob pondera, considerarmos a liberdade como uma construção social, a escravidão e a liberdade como partes de uma experiência intercambiada, repleta de rupturas e de continuidades, então nós só podemos pensar o pós-abolição como uma arena de disputas em torno dos próprios significados desse termo, de escravidão e de liberdade. E eu somaria ao seu argumento também em diversos tempos. Então, nesse sentido, as alforrias tanto podem apontar para as experiências de liberdade posteriores ao 13 de maio, iluminadas que foram pelas lutas anti-escravistas, como podem remeter à força e à permanência do ethos escravista
antes e depois da abolição. Né? Então, creio que os textos aqui mencionados problematizam bem essa questão. Então, nesse sentido, talvez devamos considerar a periodização não a partir da eleição de barreiras ou de marcos situados na escravidão ou na liberdade, como, por exemplo, quando alguns textos pensam pós-abolição como aquilo que estaria além da escravidão, mas a partir de experiências históricas determinadas que justamente problematizem estes significados, repensando esses marcos e essas categorias. A justificativa temporal passaria a ser inteligível, portanto, apenas na relação com contextos históricos específicos e na problematização das categorias. Seria essa, me perguntei, uma explicação possível para as múltiplas temporalidades do pós-abolição? Que aí ficaria resolvido tanto quando começa e quando termina. Aí, quando eu fiz essa proposição, eu fiquei muito contente que eu falei, resolvi o problema. Mas aí eu comecei a ler outros textos que justamente pensam aqueles textos que pensam o período posterior à escravidão e que não estão problematizando esse passado, que estão pensando a história dos afrodescendentes e não necessariamente nessa problematização entre escravidão e liberdade. Então a questão é, essa historiografia que vem depois seria uma historiografia dos afrodescendentes, dos negros? Seria pertinente ainda a gente chamar de pós-abolição nesse sentido? Né? Quer dizer, eu não tenho essas respostas não, eu estou aqui só para complicar um pouco as coisas. Né? E para adensar então essa questão, eu comecei a pensar nos trabalhos que eu estava analisando. A Natália Garcia Pinto fez um recorte entre 1850 e 88 em Pelotas. E ela fez isso para discutir a experiência dos africanos libertos na conquista da alforria. E chegou à conclusão que tinha um conjunto importante de africanos afro-ocidentais que tinham tido mais sucesso na compra da alforria, mas ao mesmo tempo ela viu que eles investiram na compra de escravos, em geral da mesma etnicidade. Então, se essas experiências dos africanos problematizam as alforrias, não fazem apontando como o primeiro capítulo do pós-abolição, mas talvez indique a própria força da lógica escravista. Então, apesar dessas aparentes contradições, a Natália termina entendendo esse período da luta pela liberdade como um esfacelamento do regime escravista. A Melina, que vem um pouco depois, ela vai dar uma grande ênfase na emancipação na década de 70, mas ela também vai observar esse eto escravista na medida em que ela vai focalizar a experiência das crianças que, libertas pela lei do ventre livre, permaneceram com grande precariedade nas suas vidas e muitas vezes muito próximas à escravidão. Então, se ela enfatiza esse ponto, no entanto, é justamente para confrontar o que é esse ethos escravista com a expectativa desses libertanos em torno justamente da sua liberdade. Né? Então, ela está pensando que você tem um jogo de contrapressões, para usar um termo da autora. Então, a Melina, um pouco baseada na discussão que a antecede na historiografia, ela vai inclusive pensar a própria força da gradualidade nesse processo. Né? Porque se no Rio Grande do Sul você tem um movimento forte abolicionista em 84, ele termina dando uma cor local que tende a tensionar não só o peso e a força da lei dos sexagenários de 84, mas como o próprio 88. A Bruna Krob, por sua vez, ela vai querer justamente entender o que são essas liberdades em 84. Ela trabalha com as alforrias para Porto Alegre. Então, ela chega à conclusão que houve uma construção de uma narrativa oficial sobre o abolicionismo que tendeu a destacar o caráter supostamente pioneiro e pacífico do Rio Grande do Sul em relação à questão da escravidão, protagonizada por senhores generosos. Então, teria havido uma estratégia entre as elites para se conceder as alforrias e a maioria delas com prestação de serviço. Na leitura que a Gislaine Ramos fez do jornal, ela também vai demonstrando como as alforrias eram citadas ao mesmo tempo que se silenciava sobre o fato delas terem sido compradas ou condicionadas em grande número.
Então, ela analisando atores diversos, como os governadores da província, senhores, abolicionistas, né, que pesa a diferença entre eles, ela sempre demonstrou que se construiu no Rio Grande do Sul uma história oficial sobre a emancipação. E nesse sentido, mais uma vez, 85 e 88 deixavam de ter ali qualquer importância, né? Então, os trabalhos até aqui citados contribuem bastante para as reflexões do pós-abolição, ao nos detalhar um pouco alguns processos. Os debates em torno da lei do ventre livre no Brasil sempre destacaram pontos como as discussões em torno da indenização, da liberdade presa à noção de aprendizado, entre tantos outros aspectos. Essas ideias se tornaram visíveis em negociações em torno das alforrias em muitas províncias do Brasil, como a gente já sabe hoje. Mas eu acredito que o caso do Rio Grande do Sul é muito inspirador, porque essa política não esteve fragmentada em iniciativas individuais. O sentido do aprendizado constituiu-se uma estratégia política adotada em toda a província, não se restringindo às províncias urbanas, às áreas urbanas. Aqui eu cito Rio Pardo, Pelotas, Cruz Alta e Porto Alegre, que são os textos que eu estou analisando para vocês. Então, a tentativa de conter o protagonismo dos escravos e libertandos antecedeu até mesmo a política de contenção das ações escravas instituída no debate nacional em torno da definição das tabelas de preços em 85, tal como foi analisada pela Joseli, né, que viera constituir a lei dos sexagenários. E foi generalizada na província, incidindo nas alforrias coletivas, no subregistro dos libertanos, que ajudou então a criar essa imagem de uma abolição antecipada, ao mesmo tempo que pretendia garantir formas de trabalho compulsório na liberdade. Então, nesse sentido, o que eu acho que o Rio Grande do Sul contribui é demonstrar o quanto que você teve uma política que foi local, nesse sentido que talvez se diferencie de outras províncias. Aí se a gente diz, tá, então essa foi uma estratégia que deu certo, não deu, né? A Bruna Krob, ela logo vai mostrar, não só a Bruna, né? Aqui na verdade a Bruna, a Melina, a Natália, a Maria, todas essas autoras vão demonstrar o quanto essa política e essa pretensa abolição em 84 teve um êxito relativo, com a existência de uma população remanescente ainda em 85, em 88, embora em pequeno número. Então, as liberdades condicionais resultaram na construção de uma massa de libertandos sob contrato, que em seguida os desobedeceram e terminaram sendo presos ou sofrendo um forte controle policial. Então, havia disputas entre aqueles que fizeram, por outro lado, também outros cálculos e permaneceram junto aos seus senhores, durante o cumprimento de seus contratos. Seja como for, o embate de suas expectativas em relação à liberdade com aquela de seus senhores ou patrões evidenciaram-se nas tensões e na violência policial. Isso demonstra o quanto foi diverso, né, esses caminhos, e que essas alforrias condicionadas, tal como assinala Krob, não apontam para uma simples continuidade da escravidão, mas para a tentativa de controle da liberdade. E esse processo parece ter sido bastante relevante nas experiências do pós-abolição. Então, nesse sentido, me parece importante mencionar as análises concernentes à experiência de trabalho desses libertanos e contratados e o quanto iluminam as disputas em torno dos sentidos da liberdade. Os embates em relação às condições de trabalho puderam ser observados tanto nas áreas rurais, como no caso de Rio Pardo, Cruz Alta e Pelotas, quanto urbano, no caso de Porto Alegre. Aos poucos, à medida que esses trabalhos vão se desenvolvendo, a gente vai conhecendo melhor como que se deu o chamado construção do mercado de trabalho livre na região. A Maria, por exemplo, ela tem um recorte antes e depois da abolição, e ela vai descortinar um cenário complexo no qual se percebe, antes do 13 de maio, libertanos trabalhando em regime compulsório para pagar dívidas contraídas pela compra da alforria, libertos trabalhando em ofícios remunerados, trabalhadores escravizados. Eram condições muito diversas e concomitantes, e as disputas em torno do trabalho e da liberdade, em uma região como Cruz Alta, por exemplo, foram recrudescendo em violência, principalmente no que se referia ao cumprimento dos contratos de trabalho. E após 88, os trabalhadores livres conheceram uma piora nas suas condições de vida, mergulhando ainda mais em uma situação de vulnerabilidade e opressão.
Havia muitos dentre eles, por exemplo, que tinham como remuneração apenas moradia e alimentação. Então, as fronteiras entre trabalho compulsório e livre eram disputadas na vida cotidiana. A autora conclui, então, que em Cruz Alta o trabalho livre não equivalia a trabalho assalariado e a remuneração não se configurava como sinônimo de liberdade. Ainda de se mencionar, no caso de Cruz Alta, a violência empreendida no processo de ocupação de terras, as privatizações dos ervais e das terras devolutas, se deu um processo de exclusão que atingiu principalmente a população pobre, limitando suas autonomias, atingindo frontalmente os libertos e seus descendentes no pós-abolição, ao mesmo tempo que, por outro lado, se deu um tratamento diferenciado para os migrantes estabelecidos na região, com base também em um processo de forte racialização acentuado a partir de 1890. Então, todos esses embates em torno das ideias de escravidão e liberdade e das disputas entre os diversos sujeitos apontam um processo rico no qual os escravos libertos lançaram mão de várias estratégias para vencer o cativeiro, o trabalho compulsório, lutaram por direitos e por mobilidade social. Os estudos de trajetórias que as autoras trazem, são muitos, com a pesquisa em fontes variadas, exemplificam essas estratégias, seja a construção de redes de solidariedade, de família, a construção de um patrimônio, entre tantas outras. Mas o trabalho escravo não foi substituído pelo livre, ou mesmo pelo assalariamento de forma imediata e inequívoca. A concomitância de vários regimes de trabalho, que por si já questionam os significados de trabalho livre, talvez seja uma das maiores contribuições destes textos para este campo. Então, além do debate em relação às balizas temporais, outro tema importante de discussão na historiografia do pós-abolição refere-se ao tema do trabalho. E muito esforço se fez para que se pudesse ir além do conceito da transição ou do salto que se fazia do trabalho escravo para o movimento operário. Todos os textos mencionados aqui enriquecem a análise desses temas ao problematizá-los no contexto do Rio Grande do Sul. Ao fazê-lo, contudo, descortina uma situação bem diferente daquela do Sudeste cafeicultor. Em Porto Alegre, após 88, a vigilância policial pesou ainda mais sobre os negros e pobres. Aqui nós temos uma questão interessante, que é uma dissertação de mestrado que trabalhou com a questão da polícia, que era um dos únicos espaços que os afrodescendentes na cidade podiam ter com um emprego. E ela vai observar que eram os afrodescendentes que iam para a polícia para poder recriminar os afrodescendentes. Então, todos estavam no mesmo campo e, de alguma maneira, ambos sofriam a questão da racialização. Em Rio Pardo, a Melina vai chegar, que é uma área rural, vai chegar num outro prognóstico. Ela vai dizer que muitos libertos, após 88, voltaram a trabalhar para os seus antigos senhores, ou continuaram a ter as mesmas atividades que haviam tido como escravos, dedicando-se à agricultura, pecuária e ao serviço doméstico. As intenções senhoriais reveladas nos contratos de trabalho e nas liberdades condicionais explicam, de certa forma, o modo como conduziram o processo de reorganização das relações trabalhistas após a abolição. Segundo Melina, Rio Pardo não modernizou sua economia e seus trabalhadores continuaram nas mesmas atividades, sem nenhum tipo de seguridade social ou trabalhista. Os libertos em Cruz Alta, por sua vez, ou ali nos seus antigos distritos, foram incorporados no mundo rural, mas sem assalariamento. Os lavradores pobres e coletores de erva mate, enquadrados pela lei de terra, foram ainda impedidos de se manterem nessas atividades e de conservarem formas de autonomia. Em Cruz Alta, percebe-se que houve a luta da classe senhorial pela permanência no pós-abolição de formas de dominação oriundas da velha ordem escravista. E, por outro lado, houve a resistência, claro, dos trabalhadores libertandos e libertos, mas em trabalho anterior do mestrado, ela trabalha mais ou menos nessa mesma região, entre 1940 e 1960, e o quadro não é muito diferente. Ela encontra trabalhadores em situação de trabalho compulsório, ganhando como remuneração, muitas vezes, 1 quilo de banha ou apenas roupas. Então, é um quadro que, mesmo avançando no século XX, não se transformou muito. Então, talvez essa dureza do pós-abolição no Rio Grande do Sul
explica a força da mobilização dos negros contra a precariedade do trabalho e o preconceito de cor. Uma questão, então, que se destaca é a tentativa de se melhor conhecer as experiências, então, dos afrodescendentes no período republicano. A despeito da ausência de políticas públicas que os assistisse, Pedro Sato Amelina, em seu doutorado já em 2018, no lugar de retomar aquelas velhas explicações já clássicas da marginalização pelo abandono do governo, ela buscou demonstrar o quanto esses sujeitos agenciaram seus destinos dentro das possibilidades oferecidas em uma sociedade extremamente desigual, ao não se deixar enquadrar pelos modelos brancos como forma de mobilidade social. E aqui eu estou citando a autora. Uma visão um pouco diferente, ou pelo menos mais matizada, tem o José dos Santos, no doutorado dele de 2011, que enfrenta também uma questão que eu acho que é bastante sintomática nos estudos de pós-graduação, pós-abolição, porque o dos Santos vai ponderar, abre aspas, sobre a interiorização de alguns dos modelos culturais brancos pelo de uma maior mobilidade e integração social. Então, enquanto a Melina acha que eles forjaram seus próprios caminhos, o dos Santos coloca esse enquadramento em relação aos modelos brancos e tal, que é um debate bastante clássico, Então, seja como for, tanto dos Santos como a Pedro Sato, ambos trabalham com trajetórias, E para eles o protagonismo negro vai se revelar nas biografias que eles recuperam dos fundadores e articulistas de um jornal como um exemplo. Muitos dos sujeitos citados por esses autores foram funcionários públicos, advogados, juízes, farmacêuticos, tipógrafos, barbeiros, alguns com forte inserção em redes associativas, outros com atuações em outros órgãos do governo, da imprensa, enfim. Então, ao recuperar esse protagonismo revelado nas biografias, ambos autores demonstram o quanto eles se colocaram também como porta-vozes desses homens de cor. Importante compreender os combates que eles assumiram pela instrução pública, por melhores condições de trabalho, por maior inserção política no projeto nacional, na defesa da família, no combate à truculência da polícia, no respeito à moralidade, à capacidade de interação social, na positivação da imagem pública do negro ao defenderem personalidades negras ilustres, ou até mesmo, como no caso do José dos Santos, na defesa de times e torneios de futebol dos negros, ao articularem alternativas para as lutas em torno da cidadania, por tensionarem as formas de mobilidade social, pela valorização de sua cultura. Então, independente um pouco das perspectivas dos autores, ambos ressaltam essa característica. Então, Pedro Sato, dentro deste enquadramento, ela está buscando compreender a relação entre as demandas dos afrodescendentes e também a inserção deles no movimento operário, que é outra questão importante que ela coloca. E a última questão, que eu já vou concluir, é a questão do racismo, porque ele foi problematizado por outros trabalhos e com outros aspectos para entender como é que se deu, por um lado, a cientificação da cor e, por outro lado, como isso foi utilizado pela polícia. De lá para cá, a gente assistiu o contrário disso. As fontes investigadas são cada vez mais numerosas, variadas, criativas, muitas para derivar, inclusive, a chamada ausência da cor, são muito criativas realmente. Então, a antiga ideia de transição e a consequente marginalização do negro foi revista, investigando-se com intensidade a sociedade pós-abolição para muito além da questão da classe. Ao se mergulhar nas experiências desses sujeitos, através inclusive de inúmeras pesquisas sobre suas trajetórias, muito se reviu do conceito de trabalho livre. Cada vez mais esse se viu problematizado, não se restringido ao movimento operário organizado, fabril, branco e masculino. A participação dos negros nesse movimento começa também a ser revelado. Novas formas de trabalho compulsório foram também discutidas. Dessas análises se destaca ainda outra imagem do destino dos afrodescendentes, iluminando o esforço que eles próprios fizeram para rechaçar os estereótipos negativos que lhe foram atribuídos. Longe da imagem de um sujeito anônimo, surge um sujeito pleno de consciência política e que reivindica seu lugar na Constituição da nação brasileira.
A raça e o racismo, como construções históricas, também comparecem nos estudos, não mais como algo que explica a marginalização dos negros, mas como algo que em si precisa ser explicado, passando a ser melhor analisado como um processo que teve seu próprio local de elaboração, que resultou do conflito de diferentes atores em uma relação sempre desigual de poder. Então, embora a minha análise aqui seja bem limitada, e eu não abordei temas como do associativismo, que a Fernanda certamente deve tocar, ou como a questão dos quilombolas, ou das cotas, entre tantos outros, eu acho que posso concluir que a gente investigou já bastante, né, embora se tenha ainda muito chão pela frente. Então, eu acho que talvez a gente possa avançar um pouco mais nos estudos sobre a diversidade étnica entre os trabalhadores, sobre a questão de gênero, entre tantas outras. Por fim, então, eu quero felicitar os autores aqui citados e aqueles que atuam nesse campo pelo belo trabalho que está sendo empreendido. E dito isso, eu finalizo agradecendo a atenção de vocês. Boa noite. Bom, boa noite a todas e todos. Eu faço uma saudação especial às minhas mais velhas e às demais mulheres e homens negros e brancos que pavimentaram e constroem o campo do pós-abolição no Brasil. Aqui representados em especial pela Luciana Oliveira Silva. Saúdo ainda a Regina Célia Lima Xavier, extensiva à organização do nono Encontro de Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, do qual eu participo pelo 8º ano consecutivo e sou principiante do lado de cada mesa. Posso afirmar sem constrangimento algum que a minha trajetória acadêmica de estudante de graduação em História nos idos do 2º encontro, realizados na URGS em 2005, até este em que nos encontramos, essa trajetória andou passo a passo com a consolidação do Escravidão e Liberdade como um dos congressos mais importantes para os estudiosos e estudiosos do pós-abolição. O que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco do que eu construí, então, ao longo dessa trajetória e tentando fazer esse diálogo aí com a historiografia que é a proposta da mesa. Vou apresentar, em princípio, alguns resultados da minha tese de doutorado defendida em 2017 na URGS, as lutas políticas nos clubes negros, culturas negras, racialização e cidadania na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição, entre 1870 e 1960, e também alguns resultados iniciais da pesquisa de pós-doutorado que eu realizei ano passado junto à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre a orientação do professor Álvaro Nascimento, dentro de um projeto maior, que é um projeto relacionado a personagens do pós-abolição, um projeto que é coordenado pela Marta Abreu, pela Hebe Matos, Conta Cuinaê, Giovana Xavier, Amilcar Pereira também, e que eu tenho investigado então a trajetória da Maria Helena Vargas da Silveira, que é essa mulher que está ali embaixo, na foto, aqui na ponta, para tentar entender um pouco dessa organização negra no sul do Brasil por meio da trajetória dessa mulher, que foi bastante importante para informar como eu construí as minhas pesquisas e como ela serviu de fonte também para a forma como eu vinha trabalhando. Bom, a fala que eu preparei aqui tem por intuito chamar a atenção para a produção de leituras, mas sobretudo outras leituras do campo historiográfico em questão, com um recorte específico sobre o associativismo negro, como a Regina já interviu. Que por sua vez tem a ver com a própria forma como eu me aproximo do campo e destacar o que foi em parte pavimentado até então, para que juntas e juntos possamos fazer um exercício coletivo de refletir sobre os caminhos que se afiguram em um momento tão adverso ao que se viu até então. A minha entrada no campo se deu pela articulação de leituras e militância, e gostaria de enfatizar esse último ponto, pois, como destaca a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, construir um campo acadêmico passa também por militância. E a esse ponto poderemos voltar na sequência do diálogo. Sobre o primeiro elemento, as leituras são inegavelmente da história social. Mais propriamente, a grande contribuição de Beatriz Analônia para os referidos estudos no sul do Brasil. Não é demasiado lembrar que a sua tese sobre a construção da classe em Pelotas e Rio Grande entre 89 e 30, publicada em livro no ano de 2001, trazia no primeiro parágrafo do capítulo 5 a seguinte descrição.
Então, no primeiro parágrafo desse capítulo da Beatriz, ela diz o seguinte: a análise das associações negras mereceu um estudo à parte. Isso porque, em razão do forte preconceito e discriminação que enfrentavam na cidade, os negros foram obrigados a desenvolver uma rede associativa completa e diferenciada das demais. Eles formaram desde entidades recreativas até entidades de classe para organizarem-se na luta pelos seus direitos como trabalhadores e de resistência contra o preconceito e a dominação branca. Nesse processo, provaram possuir um alto grau de criatividade e determinação que a simples enunciação de suas entidades deixa entrever. Beatriz certamente é um nome fundamental para a compreensão do campo de estudos do pós-abolição. Embora com presença marcante no Sul, sem dúvida o foi no cenário acadêmico nacional. Como sua atuação evidenciou por meio das articulações entre o grupo de trabalho Mundos do Trabalho e aquele que viria a ser o Emancipações e Pós-Abolição, criado em 2013. Tentando minimamente seguir os passos trilhados por Beatriz, membro em memória do comitê científico desse evento, faço alguns apontamentos a fim de observar os avanços e uma possível agenda para os estudos do pós-abolição no Brasil, mas sobretudo naquilo que tenho denominado Sul do Sul, a saber, ao sul do Atlântico, contemplando a região do sul do Brasil, o Uruguai e aventura se olhar para a Argentina. Nesse sentido, faço alguns apontamentos de conteúdo desses estudos, passo para a análise da historiografia e finalizo fazendo apontamentos sobre avanços e perspectivas futuras. Dou início, então, com conteúdo que eclode das minhas pesquisas sobre associativismo, bem como de outros e outros historiadores do campo. Na minha tese de doutorado, eu analisei 5 episódios em específico, os 2 primeiros marcando a criação dos 2 clubes negros mais antigos do Brasil e do Uruguai, criados no ano de 1872. Em Montevidéu e Porto Alegre, e os demais entre 1923 e 1965, que assinalam a criação e a manutenção de clubes negros na região de fronteira, mais especificamente na cidade de Pelotas, Bagé, Jaguarão e Melo. E estes clubes são aqui interpretados como conferindo visibilidade às lutas políticas a partir da ideia de raça negra, intercalados por uma problematização acerca da experiência negra na fronteira do pós-abolição, sucedidos pelo olhar voltado às pessoas que se associaram aos clubes. Aqui, então, pode voltar um pouquinho? Não, passar então, desculpa. Eu trabalhei aqui em específico com fontes produzidas por esses espaços, né? Sobretudo com imprensa negra, produzida por esses clubes. Então, eu destaquei ali em cima o Action, que é um jornal negro do Uruguai, que circulou entre a década de 30 e de 50, ele circulou na cidade de Melo, foi produzido pelo o próprio clube, que é um dos clubes que eu investido, que é o Clube Centro Uruguai. E além desse jornal, na mesma cidade, no mesmo período, tem um outro periódico chamado Orientação, que é uma dissidência do Action. A Alvorada é um jornal que circulou em Pelotas entre 1907 e 1965, e na última fase da Alvorada, o proprietário é um dos presidentes do Clube Ficaí. Então ele acaba também é um porta-voz do clube. Embaixo eu coloquei para vocês a capa do livro Negrada, que é uma das tantas produções da Maria Helena Vargas da Silveira, que é essa intelectual que eu tenho acompanhado aí no pós-doc, que deixa, então, um legado sobre aquilo que a literatura tem chamado ultimamente de ser-vivências, que seriam escritas de vivências produzidas por pessoas negras e que também nos auxiliam muito como fonte para pensar o pós-abolição. Além disso, atas produzidas pelos clubes, né, todos os clubes deixaram atas e eu me debrucei sobre isso ao longo de toda a minha formação e foi super importante para pensar o doutorado. Ao questionarmos, então, sobre a realidade da população sulina nos anos 30, ou antes, ou depois, provavelmente nós ouviremos algo sobre os imigrantes de origem europeia e os seus descendentes, ou se sobre os negros, no máximo, como trabalhadores escravizados nas charqueadas. O que esse apagamento, há muito denunciado por ativistas negros e negras, informa sobre as leituras do campo historiográfico no sul do país, no cenário nacional e numa perspectiva para além de nossas fronteiras nacionais. O silêncio quase absoluto sobre a participação efetiva e decisiva da população negra na construção do Rio Grande do Sul vem sendo contraposto desde a chegada dos primeiros afro-brasileiros, principalmente pelas mulheres negras que, atuando de diversas formas, transformam ausências em presenças. Mulheres que rompem com a centralidade cultural eurocêntrica, afirmam politicamente a matriz africana do Rio Grande do Sul e trazem questionamentos sobre a formação histórica unitária da região sul. É o que se manifesta na crítica apresentada pela pedagoga pelotense Maria Helena Vargas da Silveira no livro Negrada. Pode passar, por favor. Pode passar. Aí. Não. Volta. A colonização irá evidenciar-se sempre um Rio Grande totalmente branco,
resultando em movimentos cada vez mais discriminatórios. Tudo isso é a força da história, e se a história tem esse poder, façamos-la sem omissões. Em termos de produção historiográfica, é possível afirmar que essa identificação de entre o exemplo de um processo histórico e a atualidade, existe um problema comum que permeia essas questões, o racismo. O problema de como nós lidamos com essas questões na sociedade sul-americana e certamente no Brasil. Se, por um lado, temos uma tentativa bastante dissimulada de afirmar que, abre aspas, racismo no Brasil é coisa rara, fecha aspas, e a gente não precisa referir, nesse caso, a autoria, por outro, há uma produção bastante consistente que afirma sobre a existência do mesmo não apenas nos territórios ao sul do sul, mas na América como um todo, reivindicando aqui uma construção legada pela intelectual Lélia Gonzalez acerca dessa especificidade das Américas, a saber, com uma ampla presença e atuação de descendentes de africanos. Reconhecer a centralidade do racismo na nossa formação nacional regional tem sido imperativo nas pesquisas produzidas sobre pós-abolição. Nesse sentido, investiguei a questão ao apontar para a forma como a análise nos clubes sociais negros na fronteira Brasil-Uruguai entre os fins dos 19 e meados do 20 lidaram com os vetores de opressão que os atingiam. Assim, destaquei para o Uruguai, nos idos de 1872, passadas 3 décadas da abolição da escravatura, a denúncia que fora feita por homens negros membros do clube que não à toa levava o nome de Igualdade, de que os partidos decolores, a saber, branco e colorado, daquela nação, excluíam a população negra da cidadania. Se, por um lado, deparar-me com o Jornal da Imprensa Negra Uruguaio, o La Conservación, produzido em 1872, foi um feliz achado, possibilitou também me deparar com uma reivindicação que atravessava as fronteiras nacionais, denunciando o privilégio de ser branco naquela sociedade que se dizia tão democrática. Naquele mesmo ano, mas na capital da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, um clube negro também era criado, sob o nome Floresta Aurora, tendo por objetivo possibilitar enterramentos e compras de alforrias. Não é demasiado recordar que o clube fora fundado 1 ano após a promulgação da Lei do Ventre Livre, que, dentre outros feitos, possibilitou a manutenção de pecúlio. Interpreta os clubes, então, como parte de um costume comum, que demonstrava a alteridade de membros dos grupos excluídos de outros espaços sociais, e por meio desse costume, cujo aparecimento data da década de 1870, expressavam que o preconceito era infundado. Os negros, então, inseriam-se em um repertório disponível, sob a organização clubista, manifestavam a reivindicação de direitos sociais de lazer e, dentre desse, incluíam a necessidade básica de educação. Por meio de uma organização tipicamente urbana, inseriam-se no âmago do progresso e se auto-representavam uma sociedade que, em parte, os excluía e, em parte, eles dialogavam. Esse conjunto de reflexões dialoga com a historiografia sobre os clubes negros, no Brasil e no Uruguai. Na década de 50, mais precisamente em 1954, o sociólogo Horaci Nogueira apresentou seu trabalho intitulado Preconceito Racial de Marca e Preconceito Racial de Origem, sugestão de um quadro de referência para a interpretação do material sobre as relações raciais no Brasil. O resultado da pesquisa sociológica, realizada na cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, diferenciava o preconceito manifestado no Brasil e nos Estados Unidos. O primeiro seria da ordem da aparência, marca, e o segundo da ordem biológica, origem. Este foi convertido em livro com um capítulo sobre o Clube Recreativo 13 de Maio, fundado em 1911. O clube transparecia à sociedade uma organização e padrão moral condizente com os valores da sociedade branca, proporcionando aos sócios os mesmos divertimentos oferecidos pelos outros clubes. A análise do autor transparece a iniciativa impulsionada pela não aceitação de negros nas sociedades existentes como justificativa aos, abre aspas, elementos de cor na iniciativa de criar o seu clube, fecha aspas. Espaço no qual adotaram as formas de divertimento de salão que por tanto tempo lhes permaneceram inacessíveis como atividades privativas da classe dominante. Porém, Nogueira interpreta os significados do clube como uma cópia da sociedade branca, o que demonstra, nas suas palavras, uma acomodação racial quando está contraposta à tensão racial norte-americana. Resultado semelhante foi apresentado pelo Tales de Azevedo ao abordar os clubes recreativos baianos, os quais figuraram nas colocações de seus entrevistados como, abre aspas, os de mais difícil acesso às pessoas de cor mais escura, fecha aspas. Estes trabalhos são cruciais para o entendimento da perspectiva de branqueamento que permeou o estudo sobre as associações negras até o início dos anos 2000.
De forma a não me estender e manter o foco na historiografia sobre os clubes negros, destaco que tais análises concentraram-se mais em comparar o associativismo negro com o não negro, e menos nas interpretações em busca dos interesses dos negros e negras que constituíam tais espaços. Alerta presente especialmente no estudo de Flávio Gomes sobre as organizações políticas dos grupos negros no recorte temporal de 1888 a 1930 e de Hebe Matos e Ana Lugão Rios na identificação do pós-abolição como problema histórico. Na área da história, o primeiro texto a abordar especificamente os clubes negros foi de Beatriz Ana Loner e Lorena Almeida Gil, em artigo resultante da pesquisa que participei nos idos de 2004 e 2005. Porém, a temática já fora contemplada nas análises concentradas em São Paulo, de Jorge Engels e Petrônio Domingues e de Kim Butler, que, além de São Paulo, observou a realidade de Salvador, trazendo a experiência da Sociedade Protetora dos Desvalidos, que fora fundada em 1832 e se encontra ainda em atividade. Engels e Domingues viram no branqueamento uma categoria analítica, que não raras vezes apareceu em seus resultados, como, por exemplo, na conclusão de Domingues, de que, abre aspas, o paradigma branco de beleza, comportamento, mentalidade, etiqueta e cultura foi assimilado e reassimilado total ou parcialmente por alguns membros da comunidade negra, fecha aspas. Butler, por outro lado, interpretou as organizações negras como uma forma de resposta aos problemas que se impuseram no pós-abolição, com a racialização das relações sociais, menos como imitação e mais como possibilidade de existir em sociedade. Felizmente, no início dos anos do século XXI, os clubes negros afiguraram mais nas pesquisas. E penso que hoje eles têm um lugar de total consideração na historiografia. Destaco 4 trabalhos recentes, concentrados abertamente nos clubes pelo viés histórico. A tese de doutorado definida em 2010 por Magna Lima Magalhães, publicada em livro em 2017, intitulada Associativismo Negro no Rio Grande do Sul, e as dissertações de mestrado de Fabrício Romani Gomes, defendida em 2008, publicada em livro em 2013, sobre a proteção da princesa de São Benedito, identidade étnica e projetos no Clube Negro de Caxias do Sul, de 1934 a 1988, e a dissertação de mestrado de Júlio César da Rosa, defendida em 2011, intitulada Sociabilidades e Territorialidade, a construção das sociedades de afrodescendentes no sul de Santa Catarina, entre 1913 e 1950, e de Jonatas Ribeiro, defendido em 2016, intitulada Escritos da Liberdade, Trajetória, Sociabilidade e Instrução no Pós-Abolição Sul-Mineiro, entre 1878 e 1930. A tese de Magna Magalhães é dedicada ao associativismo negro em uma cidade de colonização europeia, observado por meio do Esporte Clube Cruzeiro do Sul, fundado em 1922, recorte inicial da pesquisa, qual se estende até a década de 60. Sob a justificativa de que em tal recorte o clube permitia apenas a entrada de negros. A dissertação de Fabrício Gomes se dedica ao estudo da população negra de Caxias do Sul, cidade de colonização europeia, e o faz através do Esporte Clube Gaúcho, fundado em 1934. A dissertação de Júlio Rosa investiga a experiência de 2 sociedades recreativas fundadas por pretos e mulatos na cidade de Laguna, no estado de Santa Catarina, Cruz e Souza e União Operária, em um recorte cronológico de 1913 a 1950, entendido sob o ponto de vista das problemáticas históricas do pós-abolição. Por sua vez, a dissertação de Jonatas Ribeiro contempla as experiências negras na cidade de Pouso Alegre, estado de Minas Gerais, e para tal focaliza sua observação no Clube 28 de Setembro, criado e voltado às pessoas negras. Destaquei tais estudos, pois todos se concentram na análise de clubes negros pelo viés do associativismo negro, enquanto experiências de pessoas negras. E, somado a isso, todos os trabalhos apontam para questões centrais ao pós-abolição, como cidadania, direitos e dignidade, interpretando tais espaços enquanto propulsores desses valores. Nesse sentido, julgo imprescindível apresentar 2 pesquisas produzidas extramuros da história. A Alma da Festa, Família, Etnicidade e Projetos, no Clube Social da Zona Norte do Rio de Janeiro, Renascença Clube, resultado da pesquisa de doutorado em Sociologia de Sônia Maria Giacomini, e Clubes Sociais Negros, Lugares de Memória e Resistência Negra, Patrimônio e Potencial, resultado da pesquisa de mestrado em Patrimônio Cultural de Jane Vargas Escobar. O primeiro investiga os projetos do referido clube com ênfase aos significados imprimidos pelos próprios associados e associadas sobre boa aparência e bom gosto, a partir do controle sobre o corpo negro, sobretudo observando as intersecções entre gênero, raça e classe. O segundo traz um ganho importantíssimo para o entendimento dos clubes como espaços históricos de resistência negra,
manutenção de identidade e experiência comum ao território brasileiro. Em relação ao Uruguai, eu desconheço análises históricas sistemáticas que tenham como foco os clubes negros. Pesquisas nas ciências sociais, antropologia, letras e de ativistas problematizaram o associativismo negro. Em Mbundo Malunga Mundele, História do Movimento Afro-Uruguai e suas alternativas de desenvolvimento, de autoria do professor e ativista afro-uruguaio Romero Jorge Rodrigues, apresenta uma sistematização da história dos negros uruguaios, fornece indicações de fontes e interpretações sobre as organizações negras, com destaque para os clubes negros da capital, mas também para as instituições da raça no interior do país. As historiadoras Natália Stahl e Carla Chagas, ao lado da antropóloga Teresa Porzecanski e da poetisa Beatriz Santos, apontam para as organizações coletivas, incluindo os clubes negros no interior do país. Os resultados dessas análises permitem interpretar uma história em que a racialização sobressai ao pesquisar os grupos negros na fronteira, aliada a um trânsito entre brasileiros e uruguaios por vezes mais frequente que com a capital da República. Destaca a importância dessas obras ao lado de Negros na Nação Branca, História dos Afro-Uruguaios, de 1830 a 2010, do historiador Jorge Riendes. Nessa, Engels apresenta clubes sociais negros criados em Montevidéu, especialmente a Associação Cultural e Social Uruguai, de 1941, e outros fundados na capital e no interior. A experiência de clubes negros não foi restrita ao Brasil, e tampouco ao Uruguai. Esteve presente em Cuba, com as sociedades negras de instrução e recreio, em Santo Domingo, na Argentina e na Colômbia. Jorge Riendes destacou as organizações criadas após a abolição no Brasil, na Argentina, no Uruguai, e apontando ainda a persistência de clubes em outros países da América, como Cuba e Peru. A crítica que teça os trabalhos produzidos até a primeira década do século XXI está na ênfase à noção de margem. Como se a máxima de Florestan Fernandes de que os negros foram jogados à própria sorte e não fizeram mais do que copiar os modelos existentes estivesse dada. Com base nos indícios apresentados pelas pesquisas, indago se aos grupos negros estava apenas uma marginalização ou uma assimilação de valores outros. Afinal, o que faria desses valores outros? Houve uma completa negação da ascendência africana e das culturas compartilhadas por seus descendentes? Vlamir Albuquerque sugere, abre aspas, movermos a nossa curiosidade da assimilação e resistência para as mensagens cifradas que oportunamente eram traduzidas no interior da própria comunidade da gente de cor. Fecha aspas. Informada por tal sugestão e considerando os indícios apontados nas pesquisas referidas, sugiro que o que estava em xeque era existir dentro de uma sociedade pautada em um racismo antinegro, na qual os formatos culturais estavam ao acesso de todos. Por que os grupos negros agiriam completamente diferente daquilo que era visto nas sociedades que trabalhavam e teciam suas relações sociais? A historiografia de fins do século XX e primeiros anos do XXI enfatizou a marginalização dos grupos negros e a denúncia do racismo sem a compreensão de seus mecanismos. Todos os grupos que destoavam da margem ou forjavam outros lugares e retóricas sociais eram tidos como elite. Mais uma vez, os questionamentos e assertivas de Flávio Gomes, Hebe Matos e Ana Rios foram fundamentais para a pertinência de outros questionamentos ao objeto clubes negros, como a análise de Butler e as referidas pesquisas de mestrado e doutorado permitem observar. Não obstante, há muito ainda que se investigar por meio dos clubes negros. Esse processo histórico de conformação de associações negras, mais especificamente clubes negros ao sul do sul, remonta ao ano de 1872, mas alcança nossos dias, entre idas, vindas e novos auspícios. Chama atenção aqui para a centralidade que tais conformações adquiriram no cenário sulino. Um rápido passar de olhos pelo debate do pós-abolição no cenário acadêmico permite deixar a questão mais explícita. Vejamos. Passa para mim, por favor, Henrique. Aqui eu trouxe para vocês, nesse encontro de escravidão e liberdade, há uma seção específica sobre associativismo negro, que concentra basicamente trabalhos sobre ou que englobam clubes negros. E trabalhos que se debruçam sobre o associativismo enquanto objeto, como a imprensa negra, por exemplo, que estão em outras sessões, bem como na sessão de pôsteres. Pode passar, por favor. No Simpósio Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, realizado ano passado pelo GT Emancipações de Pós-Abolição da ANPUR, contamos com uma sessão específica sobre associativismo e uma sobre clubes sociais negros, mais 5 trabalhos sobre o assunto em outras sessões e apresentações de pôsteres. Pode passar também. Aqui são alguns dos títulos, pode passar. Mais um. Pode passar.
Agora a gente vai para Ampu, e talvez seja até um preview de quem está esperando chegar ao resultado do ST desse ano. Sim. No simpósio temático do GT, que eu estou coordenando, na Ampu desse ano, temos 10 trabalhos sobre associativismo negro, que eu destaquei aqui. Então, quem propôs de associativismo já está aí a resposta dos trabalhos aprovados. E nós temos uma ampla gama de trabalhos produzidos no sul do Brasil, com destaque para o trabalho da Melina sobre imprensa negra, da Pamela sobre clubes negros, né, em Curitiba, do Júlio César da Rosa também sobre clubes, mas aqui em Santa Catarina, e da Liana pensando a imprensa negra, né, para Porto Alegre. Então, isso permite que a gente observe a vitalidade do campo de estudos do pós-abolição sobre as novas temáticas que também têm proporcionado um novo fôlego nas pesquisas. Um entendimento de que, a partir dessas pesquisas, desses resumos, desses trabalhos que vêm sendo apresentados nos simpósios, é possível observar um entendimento de que revisitar a questão da cidadania e da liberdade, dando ouvido às produções de pessoas negras, significa, antes de qualquer coisa, posicioná-las na historiografia como autoras. Verdadeiras intelectuais da história brasileira, uruguaia, né, e outras, que aliam reflexão ao ponto de vista privilegiado advindo da experiência do vivido. Indagar como as problemáticas da racialização e da cidadania puderam amalgamar o modo como os clubes se apresentaram e justificaram sua existência, em alguma medida impactar sobre as suas ações individuais e coletivas. Importa para que também a gente possa apresentar as relações tecidas por meio desses espaços e as estratégias utilizadas para viabilizar suas demandas. Problematizar como as experiências de clubes negros surgem no mesmo tempo histórico, conectam-se por meio de formatos semelhantes, estabelecem diálogos em estreita e intrínseca relação com os dilemas locais e nacionais, que acabam por elucidar sobre o pós-abolição como uma problematização histórica. Em muitos casos, a gente consegue observar que esses clubes tomam sempre como justificativa a ausência da cidadania negra e a indisponibilidade para socializar nos termos que desejavam com pessoas iguais. Para criar, então, essa nova experiência social dentro de um legado de associativismo negro, investiu-se, sobretudo, numa bandeira política institucional, assim como as experiências de clubes se colocaram como parte de um circuito de sociabilidade negra, que investiu em datas cívicas, em festas familiares, no estímulo às práticas culturais, como teatro, reuniões de mulheres, assim como a participação em festividades públicas e recepção de autoridades tidas como referências para o grupo negro. Caminhando, então, ao final da minha fala, é possível identificar, a partir dessa rápida passada por essa historiografia dos clubes negros, um primeiro momento em que a gente tem o branqueamento como central para essa produção, um segundo momento em que começam a se colocar as questões de resistência, e aí, por isso, o início da fala focado para pensar o sul do sul, essa configuração que tem uma população branca bastante, que é evidentemente majoritária e que também vai ser responsável por uma organização negra que vai dar respostas a essa maioria branca, mas ao mesmo tempo um silenciamento durante muito tempo na historiografia que possibilitou o surgimento desse campo de estudos do pós-abolição, que vai se colocar então como uma resistência dentro desse espaço de maioria branca. E por último, esses estudos, entre os quais eu me incluo, produzidos aqui ao longo da última década, sobretudo, a ênfase na existência, que vai denunciar essas fragilidades do Estado Nacional Brasileiro. Eu denunciei também a questão das fragilidades do Estado Nacional Uruguai, de como a democracia ela ainda era frágil e ainda permanece frágil a partir dessas tensões relacionadas ao racismo e à racialização. Então, a partir da documentação produzida no âmbito do associativismo negro, notadamente, é possível indicar momentos em que pessoas negras formularam a possibilidade de existir coletivamente, diante dos limites simultaneamente impostos ao exercício de sua cidadania e da visibilidade enquanto grupo. Problematizar os sentidos políticos e culturais subjacentes a essas atividades dos clubes, assim como os significados atribuídos no interior desses espaços, se faz necessário sem perder de vista as interlocuções transnacionais, nacionais e internas. Os termos e as ações imprimidos pelos sujeitos e observados desde o seu ponto de vista não têm por intuito relegar as abordagens a partir do Estado e ou os grupos elitistas, mas, sob outra perspectiva, afirmar que existem pontos de vista díspares que também compõem a história, por meio dos quais podemos compreender as práticas sociais como acesso aos papéis sociais que os grupos negros desempenharam. Conteúdos que estão presentes nas fontes produzidas nos clubes negros e que emergem na escrita da história.
Afinal, como apontou Thomas Holt, forjar a autoemancipação passa também pela atenção a esse elemento. Não obstante, tal análise permite acessar ainda os termos da cidadania, que foram negociados desde a ótica das pessoas negras que mantinham os clubes, sobretudo os membros das diretorias, semelhante ao destacado pela historiadora Kim Butler como fundamental para as pesquisas do pós-abolição. Ao início da minha fala, eu saudei a Lúcia Helena de forma verbal, isso não foi desproposital. Foi também para chamar a atenção para um elemento fundamental do campo de estudos do pós-abolição, a saber quem produz o conhecimento. Pode passar para mim para o último slide? Aqui eu fiz um slide a partir dos dados que nós tínhamos do seminário internacional que nós realizamos no ano passado. Para quem se inscreveu, deve lembrar que o formulário pedia que as pessoas identificassem cor e raça. E esses são os dados. A gente tem na primeira fileira aqui as pessoas que se inscreveram, que se colocaram como brancas, e naquela maior, lá para o final, a penúltima, são as pessoas que se identificaram como pretas. Isso também dá a conhecer sobre quem é que está produzindo esse conhecimento. O campo do pós-abolição é muito pautado pelas reflexões desses historiadores e historiadoras negras, que não à toa, quando chegam nessa academia, por isso eu fiz essa divisão de mostrar essa primeira produção focada no branqueamento e depois focada na resistência. Quando começamos a produzir, as perguntas também mudam de lugar. E aí tem um deslocamento que tem forjado e tem demonstrado a partir da pesquisa o lugar da existência. De não ver esses sujeitos únicos exclusivamente como a margem da sociedade, ou os clubes únicos exclusivamente como um espaço de festa, de repetição de uma sociedade branca, mas entender o que isso significava para esses sujeitos. Isso tem a ver também com a experiência desses sujeitos que fazem outras problematizações para as fontes. E pensar sobre isso hoje, quando a gente está vivendo esse cenário de retrocesso e de perdas bastante fortes. A Beatriz ontem na abertura da mesa ainda falava sobre como o campo do pós-abolição cresceu com a expansão da pós-graduação, e é inegável que foi dessa forma que nós, historiadores e historiadores negros, também chegamos aqui, né? Isso também nos informa muito sobre essas problemáticas e a forma como essas fontes têm sido problematizadas. E aí, a última colocação que eu quero fazer para vocês é justamente que a gente possa pensar esse pensamento desses sujeitos, desses homens e dessas mulheres negras que nos legaram essas fontes, seja por meio dos clubes negros, da imprensa negra, por meio de produções extra-acadêmicas, não como um acessório de pesquisa, mas que eles possam servir para reorganizar e servir como centralidade no nosso pensamento também, de entender quais são as demandas que essas pessoas estão colocando, que é reafirmar mais uma vez o texto clássico, para mim, do Flávio Gomes, que é entender os termos que os próprios sujeitos estão colocando. Nós, enquanto historiadores e historiadoras, nós temos esse compromisso também com o passado. Então, eu gostaria de agradecer muito e finalizar aqui minha fala. No final, porque eu fiz uma fala e eu refiz essa fala. Quem me conhece, então... Bom, eu pedi para ficar por último, porque eu fiz uma fala e refiz, mas de qualquer maneira, o pedido da Beatriz, todos nós tentamos atender, que era pensar um pouco esse balanço, e vocês duas fizeram com o Sul, o associativismo, e eu tentei trabalhar a região sudeste, que não é fácil, e aí eu escolhi por não ponderar alguns textos, mas pensar as tendências aqui. Eu vou iniciar lendo um pouquinho, mas e depois vou me explicar o que é um pouco isso. Então, em 1988, aconteceu o centenário da abolição. E o centenário da abolição, ele teve um efeito muito importante, que eu considero como um espaço que, a partir dele, se criou uma demanda e uma organização que vinha pensando no Brasil a partir dos efeitos e do que havia acontecido depois da Lei Áurea. Academicamente, ele foi muito importante, eu acho que ele é um divisor de águas, porque a gente tem contato direto de vários pesquisadores que vêm ao Brasil, quase como a missão francesa aconteceu nos anos 30. Você tem a presença de vários pesquisadores de parte do Brasil, do Brasil e dos Estados Unidos e de outros lugares do Caribe, com a presença discutindo a ideia de escravidão e liberdade nos Estados Unidos, no Caribe, no Brasil, com brasilianistas pensando isso. Isso é essencialmente importante eu dizer isso para vocês, porque 10 anos antes,
Em 1978, o movimento negro ressurgiu a partir do movimento, a partir, na verdade, de um protesto nas escadas da igreja, da Catedral da Sé, por ocasião de uma missa que estava celebrando o 7º dia de um grupo de pessoas pobres que foram consideradas suspeitas e eliminadas pela Rota, que era uma rede de elite da polícia que foi permitida pelo então governador Paulo Salim Maluf. Embora fosse pleno período da ditadura, 75, AI-5, em 78 houve essa deflagração disso que acabou reorganizando o movimento negro a partir de então. E em 88, então, foi um momento muito importante, onde você viu manifestações, marchas, a própria igreja fez uma campanha da fraternidade tocando nessa questão, e academicamente, que é o que aqui nos coloca, teve esse encontro. Por que eu estou ponderando isso? Porque eu acredito que quando a gente fala de pós-abolição e quando isso começou, ele começou exatamente nesse momento. Porque muitas pesquisas de caráter acadêmico foram aos jornais. Então, a gente pode pegar jornais de grande circulação no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, questionando, falando, e aí você via todos os mitos da escravidão boa, da escravidão ruim, o que ia se fazer, dos projetos que surgiram a partir de então. Fora que nos anos 80 vão surgir e pontuar os primeiros trabalhos de história social voltados para repensar isso. Eu considero isso particularmente importante, porque ele também depois vai se tornar uma política pública, quando no 8º dia do governo, do primeira gestão do presidente Lula, ele vai criar as diretrizes, vai criar a lei para o ensino da história africana e afro-brasileira, que depois foi atualizada em 2008. E eu acho que essa é uma questão que perpassa o Brasil. A Beatriz, sem saber, muito interessante que eu tinha escrito, e numa fala anterior, numa das sessões, a Beatriz estava brincando, falando que qualquer pessoa que queira trabalhar com o Brasil, se não toca na questão da escravidão, porque ela não é considerada um trabalho completo. E isso ainda, apesar dos anos, já terem passado tantos anos, de 1988 até aqui, é porque isso foi muito importante. Numa primeira questão, o movimento negro, naquele momento, queria estar na academia, queria ser parte dos livros didáticos e queria interferir e ter a sua história colocada ali. Num segundo momento, isso trouxe a possibilidade de a gente conhecer escravidão e liberdade no sul dos Estados Unidos, na Jamaica, em alguns lugares na África, e pôde pensar, então, essa questão. E a partir de então, essa discussão das impossibilidades do pós-abolição começaram a ser repensadas. Então você vai ter, já nos anos 90, uma série de trabalhos que vão começar a falar de libertos, ainda de uma forma mais simplificada, mas a possibilidade de você conhecer outros trabalhos, de pensar novas fontes, permitindo então que a gente pudesse trabalhar com isso. E a partir de então, você vai ter um estudo que vai começar a recuperar. Primeiro, um estudo que já vinha, não da história, porque a história foi útil nesse sentido, mas que a sociologia, a antropologia já trabalhavam. Como ela falou do João Batista Borges Pereira e outros grandes estudiosos, que não lidavam com essa questão, porque essa questão, primeiro, naquele momento não se permitia, e segundo, o movimento negro via que era uma questão que era trabalhada por outras pessoas. Tudo isso para dizer que esses estudos foram muito importantes, e eu já sou velhinha, então entro nos anos 90, e eu começo nesse momento, então, fazer as pesquisas, e as pesquisas sobre a documentação, sobre a escravidão, permitiram que a gente pudesse rever a partir da perspectiva da história social. Então, a gente vai ter estudos de trajetórias individuais, de processos de resistência, de revisão de outros trabalhos, e até de algumas questões que foram colocadas. Eu falei particularmente do Sudeste, vou me referir a São Paulo, que a grande questão que está colocada em São Paulo é o trabalho do Florestan Fernandes e da pesquisa feita pela Unesco. Todos os trabalhos rebatem ou refutam ou discutem, mas tem que passar pela Escola Paulista de Sociologia e pelas discussões da pesquisa que vai demonstrar a escravidão, e vai demonstrar a persistência do racismo e as questões que se colocavam naquele momento. A historiografia dos anos 90
vai se pautar se colocando contra, apoiando essa discussão da falsa democracia racial, mas colocando também alguns problemas, como a questão da anomia, essa incapacidade que levou o negro a não competir na sociedade de classes. O Reed Andrews é aquela pessoa que vai repor essa discussão para fazer. E todas as nossas pesquisas vão ser no sentido, então, de ver há resistência ou não há possibilidade, há resistência ou há continuidade, há submissão ou não. Para São Paulo, essa discussão está colocada que o grande problema foi a imigração. Então, de fato, isso passa por nós. Então, a gente vai ter vários trabalhos que vão discutir a escravidão, repensar o caráter. E aí eu vejo dois grandes trabalhos que, ainda que não estejam mais colocados aqui, são os trabalhos de inspiração, que são os trabalhos da Emília Viotti, que vai falar da senzala colônia, e vai falar dessa condição, e isso é particularmente uma questão importante que ela levanta, que é a questão da superação do trabalho, da concorrência e dos livres, dos negros livres lá na zona rural, que é a grande questão que se fala, porque até os anos 50 os negros estão lá. E boa parte dos nossos trabalhos, inclusive eu coloco os meus, vão procurar citar na cidade. Então, eu vou trabalhar com a escravidão urbana, eu vou ter trabalhos que vão colocar, discutindo a escravidão urbana, processos individuais, processos de resistência, vamos rever associativismo, e aí, lembrando uma fala do Clóvis Moura, num trabalho que ele fez com o Paul Singer, O Povo em Movimento, ele vai falar que o negro sempre foi um empreendedor, ele sempre teve essa condição. Então, essa ideia de organização, então, vão ser revistos trabalhos. E aí, por exemplo, a coleção do João Batista Borges Pereira, que vai fazer uma digitalização dos jornais negros paulistas, que vão, nessa coleção, de 1899 a 1963, mostrando o caráter associativista e a importância desses jornais como espaço de denúncia, de discussão, de demonstração de lazer. Se um primeiro momento eles mostravam, as leituras eram de que eles tinham vida curta, de que eles não tinham muita continuidade e que eles falavam mais da vida social, eles passaram por uma nova leitura sendo vistos como espaços importantes de denúncia, de condições de discussão e principalmente de um processo de internacionalização com as discussões que estavam acontecendo fora do nosso país, como por exemplo nos Estados Unidos. Muito atentos à ideia da organização, dos protestos e das questões que se colocavam lá. E muito proximamente desse período, eles estão querendo a adesão e a aceitação dessa comunidade. Então, esses trabalhos, por exemplo, trabalhos individuais que foram feitos, como o da Regina, que é feito em 96, né, Regina? Que é a história de um liberto em pleno período da escravidão, permite rever algumas questões muito importantes onde estava pautado toda a condição da escravidão numa zona cafeeira paulista, de plantation, mas que mostrava as condições, as limitações, mas também o agenciamento. E aí, por conta da bibliografia e dessa condição, ideia, as pesquisas sobre agenciamento, sobre associativismo, então, com a Frente Negra, com os clubes, como ela colocou, com as entidades, com os clubes de leitura, com letramento, com a preocupação do letramento e iniciativas, são muito importantes, são colocadas em várias teses que a gente pode pontuar, que vão acontecer. E aí, nesse sentido, a gente vai ter espaços de discussão, principalmente explorando os aspectos urbanos. O que acontece em São Paulo é uma coisa bastante próxima do que acontece nos estados do Sul, que é um certo apagamento dessa memória dessas pessoas, mas a insistência delas, a permanência dos clubes, das associações mutualistas que são estudadas, as iniciativas solitárias de vários grupos, são colocadas como trabalhos importantes que vão rever a história social e que vão recuperar um outro lado que vai se colocar, não em oposição àquela historiografia, mas como novas contribuições. Então, nós vamos encontrar na USP, na Unicamp, na Unesp, vários trabalhos de história social pontuando a importância desses espaços e a manutenção deles. Porque a ideia de, como a Fernanda bem colocou, a ideia da existência deles e desse não apagamento, nesse primeiro momento, é fundamental.
eu acredito que ele continua sendo fundamental, porque com o surgimento da lei, os trabalhos voltados para experiências de ensino de história, mestrado profissionalizante voltado para a história, as coisas que os professores trabalham é exatamente a presença, a existência, a manutenção desta presença. E se elas estão colocadas nesses trabalhos ainda hoje, é porque isso não está definido, isso não está colocado claro. Então é muito importante. E aí eu vejo como um grande avanço essas pesquisas e a lei ter trazido a possibilidade da gente adensar trabalhos que chegam às pessoas que mais nos interessam, que é o ensino público, primeiro, de ensino fundamental e médio, aonde não estamos nós. Porque os nossos trabalhos avançam, mas as crianças não chegam neles. E quando eu lido com professores que discutem isso, esta questão modifica. Então, nós temos trabalhos que para nós podem parecer cansativos e repetitivos, mas trabalhos que avaliam se há aplicação da lei, experiências didáticas, questões que discutem preconceito, recuperação de memórias de espaços negros e discussões de cultura colonial são fundamentais nesses novos trabalhos que estão adensando. Por isso, no trabalho da Regina, esse levantamento. Num levantamento feito, então, pela CAPES, eu fiquei mais impressionada, havia cerca de 23 mil trabalhos que vão discutir escravidão, abolição, pós-abolição, experiências didáticas. O que mostra que esse assunto não esgotou, e mais do que isso, essa questão da permanência e da existência, ela está incluindo teses que estão aplicando as diretrizes curriculares, que estão trabalhando experiências pedagógicas, e trazem uma interdisciplinariedade de repensar essas experiências da presença na cidade. Quais são os ganhos dessa pesquisa e para onde a gente vai? Nós estamos vivendo um momento particularmente importante, porque eu citei o governo Lula, e embora ele já tenha passado e o golpe tenha acontecido, e a nossa maior tristeza é estar vivos para ver isso, essa possibilidade do avanço de mais pessoas negras estarem na universidade, e nós temos mais intelectuais negros, levou uma ideia de uma perspectiva decolonial que é não só se basear numa historiografia e orientações metodológicas vindas de outros lugares, mas cunhados a partir da própria experiência negra. Então é por isso que você vai ver tanto associativismo, é por isso que você vai ver tantos trabalhos de negros querendo se referenciar a negros. Porque é preciso você pensar que esse grupo também pensa. E aí, voltando ao movimento negro, lá em 1978, 1988, eles queriam participar, eles queriam também ser voz e vez. Quais são os ganhos desse trabalho, então? Os ganhos desses trabalhos são discutir, que essas teses têm trabalhado, acabei não lendo, os ganhos são a amplitude de fontes, a ideia de agenciamento, a ideia de reconhecer multiplicidade e a ampliação da discussão da racialização. A ideia também de nós discutirmos e repensarmos os espaços associativos como espaços não homogêneos. Havia os jornais, havia os intelectuais, mas havia as questões de lazer. E havia pau entre eles. Haviam discussões, porque o grupo do jornal, ele quer mesmo ter uma cultura associada à ideia da cultura dominante. Mas sempre existiu a ideia da resistência nas escolas de samba, nos candomblés, nos cultos colocados. E isso é muito mais permanente, muito mais forte, porque eles representam o Brasil quando você quer sair lá fora. Ninguém quer saber de falar que você e o seu filho tocam piano. Mas todo mundo quer mostrar a ideia do carnaval, todo mundo quer mostrar a ideia da grande brasilidade. Então, a grande questão é levar essa questão para o grande público. E qual é o grande problema? E então eu vejo isso como grandes contribuições. Quais são os grandes problemas que eu vejo hoje? É claro, a perspectiva atual que nós temos de desmonte dessa discussão, porque para que isso pudesse acontecer, eu quero só citar como último, eu fui coordenadora de pós, o projeto que as meninas estão desenvolvendo, Memórias Reveladas, de trabalhar memórias de libertos em áreas do Sul, é fantástico. Porque é exatamente se opor às ideias tradicionais, dos estereótipos, de mostrar a presença, a prevalecência, a persistência, as estratégias de sobrevivência em meio a essas condições. E aí eu vejo com muita preocupação, porque você tem desmonte de várias áreas que estavam dando suporte a isso, e principalmente a possibilidade do desmonte.
Eu acho que, em termos acadêmicos, as pesquisas, eu acho que esse momento ainda, que vocês vão assustar, mas vão cansar de ver negro falando de negro, negro quer falar de negro a partir do negro, isso é fundamental. A perspectiva decolonial, que quer romper, que o colega Tércio falou do Mignolo, que é romper uma perspectiva eurocêntrica de pensar as questões, mas pensar a partir da nossa realidade. Então, isso está acontecendo muito fortemente. Então, o que a gente ganhou? A gente ganhou a ideia de discutir gênero com os negros, de discutir feminismo, de discutir as questões de pobreza, liberdade, de discutir as questões de classe e a organização social. O que se perdeu? Se perdeu que nós, na história, não discutimos as comunidades rurais quilombolas. Elas são espaço da antropologia, elas não são espaços desse Brasil rural que permaneceu e a gente não problematiza. E elas estão em todos os lugares. Nós temos uma defasagem para discutir essas áreas. E essas pessoas, e a gente tem que trabalhar com novas metodologias. Porque se não há documentação, a gente tem que lidar com essas pessoas e com essas memórias. Nós temos que trabalhar com a ideia dos agenciamentos e também com as discussões e as quebras de laços nesses grupos. Quando é que o pós-abolição acaba? Você tem uma memória do pós-abolição, todo mundo como 30, porque 30 tem Getúlio Vargas. E você vai ter que reproblematizar essa leitura, essa politização e uma perspectiva negra de ver alguns caras que são dados como caras que são da direita. O que é direita e o que é esquerda para Vargas. Né? É um pouco pensar, por exemplo, qual é o partido de esquerda, não sei se hoje tem popular no Rio. Não é o PT. O PT era considerado Zona Sul, era o PDT. Isso tem toda uma explicação de dizer quem é que estava junto com o pessoal nas favelas, quem estava organizando com a cultura popular. Em São Paulo também. Em São Paulo o PT também virou esse partido. O Mano Brown falou pra gente, querendo ou não. Foi horrível de ouvir, mas pelo menos ele se posicionou. Então, há uma questão muito importante da gente repensar onde está a politização e onde está o caminho dessa história da população negra, que ela está retomando e está refazendo. Eu considero fundamental o trabalho dos mestrados profissionalizantes que trazem os professores, que lidam com as crianças, porque nós estamos na universidade, moleza. Lidar com aquela criançada, driblar pai, driblar essas coisas, e lidar com essa nova história, isso sim tranquilamente deixa qualquer domador de leão no chinelo. Então, esse trabalho é muito importante e eu temo muito por esse desmonte. Então, eu acredito que a possibilidade de discussão desse pós-abolição e para onde ele caminha está muito na ideia de uma politização que nós temos feito bico, que a gente não tem gostado, porque não é possível que esse trabalho seja feito sem repensar numa politização, e deu para perceber também numa feminização de uma área que quer pensar algumas questões, não jogar a história social como lugar, mas colocar novos elementos nessa questão. Era isso. Bom, são 8h47, acho que a gente pode abrir. 8h47, eles vão fechar as salas. A gente pode tomar alguns comentários ou perguntas da plateia. Alguém quer se manifestar? Vocês têm uma mesa, quiser tomar alguma coisa? Quer fazer pergunta, né, gente? Pode ser. Vou levar. Parabéns à mesa, maravilhosa. E então uma pergunta que eu queria fazer a partir das leituras do Clóvis Moura é como ele encarava o que se chamou durante muito tempo o espírito associativista do negro, né? Isso a gente vê lá no Arthur Ramos, né? Que coloca muito claramente, né? Uma característica da cultura negra no seu processo de aculturação, como ele diz, né? A aculturação que pressupõe a assimilação, a rejeição, etc. Esse espírito associativo como uma característica, né? Mas o Clóvis Moura vai fazer uma releitura
E ele vai dizer que esse chamado espírito, ele não escreve dessa forma, eu estou fazendo a minha leitura do que ele escreveu. Ele diz que se trata de grupos de autodefesa do negro diante da sociedade, desde o período da escravidão. Então, eu queria saber da participante, especialmente da Lúcia e da Fernanda, o que vocês acham desse conceito, né, de autodefesa. Seria forte demais ou seria adequado? E com relação à imprensa negra, que eu estudei um pouco também, mas a imprensa negra paulista, queria lembrar, viu, Lúcia, que o João Batista fez esse trabalho, mas isso começou com o Clóvis Moura. Não, isso eu não sabia. Eu estou puxando todas as láureas para ele, mas fazer o quê, né? Não tem culpa. Quando ele foi o co-orientador de uma tese, de uma dissertação de mestrado da Miriam Nicolau Ferrara, da USP, junto com o João Batista, e daí surgiu um projeto de digitalização dos jornais que ela conseguiu com o pessoal do movimento negro, principalmente com José Correia Leite. E isso já vinha sido objeto de interesse do próprio Clóvis Moura, por isso que ele se colocou ali. Mas esses jornais foram digitalizados nos Estados Unidos. Eu não lembro agora qual é a universidade. O Michael Mitchell, exatamente. Bom, foram digitalizados lá, ou aqui, não sei como que se chegou a isso, né, o modus paciente. E depois, aqui que é o ponto mais que eu acho interessante também, é que já nos anos 80 foi feita uma edição facsimilar, que é bem pouco conhecida, não circulou muito, de páginas iniciais dos principais jornais negros, daquilo que se considerava o acervo. 1988, por ocasião do centenário. Isso. Se considerava ser o acervo. E agora eu imagino o que eles diriam hoje, vendo toda essa riqueza que está sendo mostrada, e que eu acho que é um campo ainda de muitas possibilidades, né? Que serão ainda descobertas, né? Claro, não vamos fazer a futurologia, mas, quer dizer, não é um campo fechado. Só isso. Obrigada. Bom, boa noite. A minha pergunta vai especificamente para a Fernanda, mas fique à vontade para responder também. É mais uma curiosidade de saber se essas questões do associativismo negro são tratadas também pela historiografia para as chamadas cidades novas, cidades fundadas no período republicano já e tal. Eu pergunto porque eu venho de Londrina, né, norte do Paraná, fundada lá nos anos 30, uma cidade que não presenciou a escravidão de forma alguma, mas que até a década de 50 houve uma leva migratória de pessoas negras. E essas pessoas negras, isso é tradição oral da minha família, mas já há pesquisas lá na UEL sobre. Essas pessoas negras sociabilizavam tanto em associações industriais quanto terreiros de umbanda e candomblé. Então, fazer um exercício comparativo entre as cidades mais antigas que presenciaram a escravidão e essas cidades novas, já do século XX, a presença negra. Eu quero começar porque, coincidentemente, eu trabalhei em Londrina, como você sabe. Ela não teve isso, mas o Paraná ele tem várias perspectivas. Tem uma cidade chamada Caloré. Cuja bandeira da cidade tem um gato negro. E o gato negro se deve a um homem negro, que era chamado de gato, que trazia nordestinos para lá. E ele é uma criatura tão importante que ele está colocado na bandeira e é considerado o fundador dessa cidade, chamada Caloré. Londrina não teve escravidão, mas esses clubes negros, principalmente Londrina é uma cidade de 1934, então ele teve, isso também é uma coisa que eu aprendi lá, os negros vêm para abrir a mata e depois vão para outras cidades. Eles não conseguem ter lotes, embora seja barato, esse não é espaço. Então você encontra clubes negros sim,
E tem a memória do Dr. Oscar Nascimento, um advogado centenário, que conta a história, a divisão clara de negros e brancos na cidade, que era bastante visível até 1957, mais ou menos. Você encontra, inclusive, classificados falando da preferência das pessoas. Então, você encontra. Não tem, mas é possível a gente pensar nisso. Então, eu quis só falar porque eu trabalhei em Londrina e essa é uma questão que me chamou bastante atenção. A cidade de Caloré está aqui para onde eu trabalhar, porque eu tenho as fotos, a documentação, tudo, de como é que esse cara aparece lá, ele vai ficar na bandeira e como é que vai ser. E gato não é exatamente um cara legal. É um cara que capta as pessoas e leva para outro lugar e não necessariamente são as condições. Ele parece que enganava, mas ele é um cara que está representando. Bom, sobre isso, né, ainda nessa questão, voltar também para os problemas que fundam o campo do pós-abolição, voltando bem para o texto clássico da Hebe e da Ana, de pensar os problemas da liberdade. Então, a historiografia tem problematizado na medida em que, quando a gente está falando dos problemas da liberdade, a gente está falando também sobre como que a noção de raça ela se impõe, que é a questão da ideia da racialização, enfim. Então, sempre que se percebe que essa noção de raça ela se mantém, que é aquilo que a Scott já falou, que raça se amplia muito mais do que se restringe no pós-abolição, a historiografia tem se debruçado, que é justamente a possibilidade de observar essas questões que são próprias da liberdade, de romper, inclusive, com a ideia de que isso seria única e exclusivamente uma herança da escravidão. Então, a historiografia tem justamente pegado isso e é fundamental para os estudos sobretudo para os estudos de pós-abolição, nesse sentido. E aí, quando você traz a sociabilidade, ela é o espaço onde, sobretudo, isso aparece, né? Para várias cidades a gente vai encontrar lugares que não tem clube negro, mas tem salões separados. Então, por exemplo, determinado dia a festa é só para pessoas negras, determinado dia só para pessoas brancas. Ou determinado dia os negros podem dançar e os brancos têm que ficar na copa, e depois no outro dia reveza. Isso, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem relatos até o início da década de 90. Eu venho de uma família onde meu pai participou disso durante muito tempo. Cresci ouvindo essas histórias de que determinado dia o salão do clube de futebol os negros podiam dançar. No outro dia eles só podiam consumir na copa, mas não podiam dançar porque eram as meninas brancas que estavam no salão. Então isso se mantém até o início da década de 90, pelo menos. Então isso é falar sobre racialização e é necessário problematizar. E é isso que inclusive permite que a gente fale no pós-abolição, como chegando até os nossos dias. Né? A gente não... Essa discussão de quando acaba o pós-abolição está justamente relacionada a isso. Tem alguns elementos que acabam, mas tem para outros que não acabam. Que ele nos alcança, é falar sobre cotas, é falar sobre coletividades negras, é falar sobre tudo isso. Sobre a pergunta relacionada ao Clóvis Moura, sobre o espírito associativo, enfim, eu acho fundamental a perspectiva dele. Eu acho que ele já lança alguns elementos que hoje a gente consegue dar conta, e não à toa que eu acho que o Clóvis Moura ficou bastante marginalizado dentro da produção historiográfica, porque ele já atentava para alguns elementos que não foram encarados por uma série de questões que prevaleceram na década de 80, sobretudo, e que só no início dos anos 2000 acho que a gente começa a se debruçar mais sobre isso de uma forma mais consistente. Que é pensar o associativismo negro como algo extremamente complexo. Ele não cabe em dicotomia. Né? Por isso essa primeira discussão sobre branqueamento é uma discussão exaustiva de perceber justamente uma coisa ou outra. Então, quando se fala sobre a autodefesa, isso está muito relacionado com os estudos do associativismo hoje têm colocado para a questão de necessidade. O associativismo ele é fundado por uma necessidade. Ora, uma necessidade de ter um espaço de dança, um espaço de lazer, a tese do Marcos Vinícius abordou isso muito bem, eu tentei abordar também, que é justamente ter um espaço para estar com o seu sem sofrer qualquer constrangimento. Isso remonta lá a década de 70 do 19, o Clube Floresta Aurora tinha as mesmas questões, denúncias no jornal Exemplo de quando suas sedes eram invadidas ali no imediato pós-abolição, enfim. E, por outro lado, como é complexo, isso tem necessidade, mas tem também a questão de existir, de poder existir em plenitude. Existir em plenitude é uma questão importante para essa população. Então, isso também é uma autodefesa, não é só autodefesa no sentido de reagir a alguma coisa, não é só de resistir, mas é também de poder existir com os seus. Isso também é a autodefesa da humanidade, que vai sendo preservada. E isso acontece tanto no âmbito privado, né, no espaço dentro dessas associações,
quanto perante a sociedade, que eles sempre dialogam. Então, por exemplo, tanto para o Uruguai quanto para cá, na tese eu demonstro isso, né, de uma forma mais extensa, mas rapidamente. Por exemplo, no Uruguai, eu vou ter na década de 30 toda uma demanda a partir de um clube negro para que cada rua no Uruguai tivesse uma rua com o nome de Ancina, que é um fiel escudeiro do Artigas, que é o grande prócer da independência uruguaia. Isso parte de clubes negros no interior, da fronteira. Então, isso é negociar também com o Estado, é reivindicar, é uma existência coletiva e que vai ser reivindicada perante a institucionalidade. Para o Brasil, eu tenho, por exemplo, na década de 50, a formação de escolas. O FICAI vai ter uma escola na década de 50 na sua sede, que eles tentam, inclusive, que se chame de José de Patrocínio, não conseguem, mas é a escola que vai possibilitar que a sede finalmente seja inaugurada, porque eles fazem uma parceria com o governo do Estado, e aí o Estado banca o aluguel da parte de baixo, da sede, e eles têm, então, grana para poder manter a questão da sede própria, que é uma das grandes... qualquer associação onde vai haver uma das grandes discussões é quando que vão ter a sede própria, porque ter sede própria, ter estabilidade, enfim. Então, isso mostra também sobre essas necessidades, sobre por que esse espaço é um espaço de necessidade, mas de uma forma complexa é também um espaço de existir em plenitude. É dizer, aqui no meu clube eu tenho uma escola, ou aqui nesse clube, não à toa o Clube de Melo até hoje está localizado na rua que recebeu o nome Ancina na cidade de Melo. Então, é mostrar, fazer parte da nação, tem a ver com as culturas políticas de cada nação também, evidentemente, mas é a inclusão. Então, essa necessidade, por isso que esses clubes, sobretudo os clubes, mas o associativismo negro de uma forma geral, ele é uma porta de entrada fenomenal para a gente entender as questões de cidadania e as questões próprias da liberdade de uma forma complexa e também, justamente colando com o que a Lúcia falou, para poder expor de uma forma mais plena para os alunos e para as alunas, que quando a gente leva isso para a sala de aula tem um outro peso, porque os alunos e as alunas também se sentem parte disso, porque minimamente eles já ouviram falar, conhecem, passaram na frente de algum clube, alguma coisa, e eles se sentem também parte e entendem, afinal de contas, por que aquela rua tem esse nome, por que esse clube existe, tem essa escola, enfim, todos esses elementos que ajudam a complexificar e entender ainda hoje as dinâmicas que a gente ainda precisa ter de autodefesa, como o Clóvis Moura tinha falado, e que aí eu acho que é um legado da população negra de uma forma que remontaria à África, aos estados e sociedades africanas. Eu só um pouco para responder a tua questão, que a gente está sempre falando, né, quando você fala das novas cidades e tal, a gente tem a impressão que o associativismo, na maneira como ele se configura, na maior parte dessa produção historiográfica, como sendo um fenômeno do período de emancipação. Né? Ali a gente pega o recorte, né, da formação desses clubes, data na maior parte a partir de 1980. E uma questão que eu acho interessante, quando a gente pensa esse pós-abolição como um campo que problematiza as experiências de escravidão e de liberdade, é repensar também a formação desse associativismo e das suas tradições que antecedem a essa temporalidade. Você está falando de uma área nova, eu posso te falar de uma área antiga e lembrar do saudoso professor Lapa, por exemplo. Né, quando ele faz o levantamento de Campinas da quantidade de associações negras ou não negras que você tem ali no período. Então você sai de uma tradição de irmandades religiosas com cunho católico, que também muitas vezes nesse período tem um cunho associativista e militante muitas vezes, na medida em que eles militam a favor da alforria e tal, que tendem a ser diferentes das associações profissionais, que muitas vezes podem ser negras também, que se constituem nesse período, com esses clubes e associativismo que você tem no período posterior. Então, acho que a gente tem que, no pós-abolição, pensar essas tradições e essas interlocuções, inclusive para entender por que nessas áreas mais novas você tem uns em detrimento de outros, qual é a tradição que está ali colocada. Então, eu acho que a questão do associativismo, ela surge, né, de uma maneira muito forte nesses estudos de pós-abolição, mas eu acho que a gente não pode esquecer essa vinculação, porque parece que antes você tem irmandade, depois você tem clube negro, né, que é uma coisa que pula para outra, como se você não tivesse uma tradição de luta, como se você não tivesse muita coisa aí nesse entremeio. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de atenção nisso também, né, porque é bastante relevante nesse sentido.
Eu ia falar exatamente isso. Ia dar o caso da Irmandade de São Benedito, em Campinas, que era espaço, que é o trabalho que a Regina fez e eu estou continuando. Que eles, depois, esses irmãos, criam uma escola particular, e o projeto deles é ser elite na cidade. Então, eles queriam uma escola, aí essa escola estava dentro da igreja, e a igreja muda, então a igreja sai da mão da Irmandade, vai para uma ordem religiosa que não permite. Eles queriam um colégio particular. Esse colégio particular, então, ele abrange a escolaridade até chegar à faculdade, não tem, mas ele tem. Então, ele é um colégio de internato e ele funciona muito bem. E ele só acaba por uma infelicidade da morte de um dos sócios, porque a Irmandade, então, não morre, mas ela se configura numa associação civil, chamada Federação Paulista dos Homens de Cor, que são as mesmas pessoas que estão na Irmandade. E aí ela também se configura ali. E aí é muito importante porque ela se configura como um espaço também de proteção, de organização. E os jornais negros sempre colocam o Getulino, órgão de autodefesa dos negros. Eles assumem mesmo esse caráter de denúncia, de apoio colocado. A voz da raça, né? Voz da raça, quilombo. Exatamente. Então, isso é bastante forte. Também é uma outra questão a ser observada. Posso falar? Fala uma coisa Uma rápida. de falta que você tocou agora. Como que é? Espera um Que a Lúcia citou agora as Irmandades, né? Que eu estava justamente ouvindo e pensando qual era, para mim, pensando no associativismo, eu penso em religião, pensando no trabalho da Regina. Estava pensando que antes da abolição, né, no campo das as Irmandades, todas, mas e aí no pós-abolição, me parece que é um assunto, e não é à toa que eu acho que não apareceu, estou tentando entender por quê, porque é um assunto difícil, né? Para mim, acho que vou pensar o pós-abolição, essas associações posteriores, tem a ver com o crescimento das igrejas evangélicas e o quanto que elas são associações negras, a gente vê na Baixada Fluminense, né? Como crescem os candomblés, os terreiros, mas ao mesmo tempo o avanço da igreja evangélica como uma forma de associação negra. Eu acho que esse é um tema tão difícil para a gente. Eu queria, assim, eu só levantei o dedo porque a Gisele, eu falei no ouvido dela, ela falou levando para falar. Mas assim, eu acho que pode ser uma, assim, pensar como o lugar da religião nesse novo momento, mas não estou falando para responder não, porque o Henrique já ia bater palmas. Mas só deixar como uma pergunta, assim, né? Por que, se é verdade a minha impressão, que a gente não olha tanto, ou por que não aparece? Uma abolição sempre presente. Você não está errada e um dos grandes problemas nos quilombos atuais, Ivaporanduva e tal, é o neopentecostalismo. Porque as tradições que eles fazem, eles começam a ficar com vergonha, eles se reconfiguram, ou então até mantém, mas mantém para o turista ver. Isso é uma das maiores questões e esse é um fenômeno a ser entendido, porque elas não têm essa tão grande aceitação. Você tocou na questão que eu acho que é por onde nosso trabalho também tem que caminhar. Porque é essa aceitação tão grande e ele tem esse público, exatamente. Tem toda a ideia de pensar qual é a fala deles, a ideia da pedagogia do crescimento, do empreendedorismo. Eu não sei por onde é, mas a gente não pode ignorar isso. Porque senão é congelar eles no tempo e esse fenômeno está acontecendo. Eu concordo com você. Deixa eu só fazer uma... E resiste ao ensino, né? O ensino de história está sendo super atacado. Exatamente. E a sala de aula lá dos meninos, né? Está sendo super atacado. Ao ponto de que eles não podem Você quase não consegue falar em história da África e história da escravidão, de racismo, né? Só te respondendo um pouquinho, e pensando aqui no caso da Irmandade de São Benedito, eu acho que a gente tem aí um salto mesmo que é historiográfico. Né? A gente pensa em Irmandade e depois a gente pensa associativismo. E eu acho que isso se dá, numa grande medida, porque a gente estuda um pouco o catolicismo, as Irmandades e tal, ali no 19, mas a gente não estuda depois. Né? Então a gente precisa estudar a igreja, a gente precisa estudar quais são esses espaços. Então, por exemplo, na Irmandade de São Benedito, o que acontece? Quando chega no fim, gente, desculpa, aqui está quase uma dobradinha, porque eu fiz Império no São Benedito e ela está fazendo República, né?
Mas assim, onde eu termino é onde você recomeça. Né? Mas assim, o que é interessante é que no momento que a Irmandade ela entra no ostracismo, é justamente no momento em que a igreja encampa não só a direção da Irmandade, como os bens. Então tem um processo de exclusão e de violência em relação à Irmandade que é fortíssimo e que ninguém trabalha muito. Isso não é específico da Irmandade de São Benedito de Campinas. Esse é um processo que deu no Brasil aí no final do 19. Pós-fim do Tratado. Exatamente, mas antecede um pouco e quando vem o fim, aí isso se estabelece de uma maneira muito mais violenta. Isso atinge especialmente essa população que, durante esse período, conseguiu, de alguma maneira, se organizar e ascender socialmente. Então, a gente fala do racismo, mas a gente não fala de como ele também vem apalancado por essas transformações que expulsa. Então, quando eles vão para outras formas de associação, seja de ofício, seja dos clubes e tal, já é dentro de um contexto de uma luta, né, e de um embate bastante forte. Né? Acho que esse é um gap importante desse tema do associativismo. Primeiro, porque também não trabalha com as associações profissionais, na média. Para o Sul, por exemplo, eu não falei sobre isso porque a minha dissertação é sobre isso, né? A Regina foi banca, está aqui, que aí eu remontei justamente para entender de onde vinha esse legado. E o interessante é perceber que no pós-abolição as irmandades elas continuam acontecendo e elas têm uma relação muito grande com os clubes, pelo menos no Sul do Brasil, que é onde eu domino um pouco mais. Elas têm muita relação. A Irmandade do Rosário, sobretudo, é uma das principais irmandades para a cidade de Pelotas, vai ser para a cidade de Melo também, pelo menos até meados do século XX. A população negra de Melo refere isso sobre a existência de missas específicas em que eles podiam ir. Então, a racialização no Uruguai ela tem uma configuração um pouco diferente no sul do Brasil. E aí eles referem, até a década de 50 a gente só podia ir nas missas da Igreja do Rosário. A gente só podia ir na primeira missa às 6 horas da manhã, que era a única missa onde pessoas negras podiam entrar. Então, até metade do século XX. Né? Então, e aí as irmãs eram mulheres negras, enfim, uma série de elementos. Então, existem, e aí está aí também, acho que mais um elemento para a gente poder observar. Mas, como tu bem colocas, eu concordo plenamente em relação ao neopentecostalismo, sobretudo quando a gente vai pensar tempo presente. Isso daí, né, pelo menos acho que desde a década de 90, é um fenômeno que eclode de uma forma muito mais intensa, porque o pentecostalismo de antes era bem diferente do que esse que a gente vai ter já no final do século XX, que vai ter essa configuração de resistência e de ataque às religiões negras. Antes tinha uma colaboração, existia isso, né? Então, penso que são aí novos campos de entrada aí dessa agenda de estudo do pós-abolição que não para de crescer, ainda bem.